queridas irmãs e queridos irmãos, espero que estejam bem e que a paz de Deus esteja guardando a mente e o coração de cada um. Prosseguindo nas meditações na carta aos Hebreus, nós vamos hoje considerar o capítulo 11, Exemplos de Fé. Depois de lembrar a seus leitores de que o justo viverá pela fé e de que nós somos daqueles que creem e são salvos, o autor da carta apresenta uma série de pessoas que viveram dessa maneira, pela fé. A fé é absolutamente necessária para desfrutar da segurança e experimentar as bênçãos e a qualidade de vida descrita nesta epístola. Ela é especialmente importante para fortalecer aquelas pessoas que passam por dificuldades, por sofrimentos, como aqueles leitores passavam. Aquelas pessoas estavam enfrentando problemas e dificuldades no seu dia a dia. Elas suportaram muita luta e muito sofrimento, foram expostas a zombarias, elas passaram por tribulações, aceitaram alegremente o confisco de seus bens e talvez elas estivessem se perguntando se aquele caminho que elas estavam seguindo era realmente o caminho de Deus. Essas pessoas conheciam a forma como Deus havia tratado com o povo de Israel, conhecia a maneira de Deus lidar com o povo. E elas estavam pensando, será que o cristianismo era mesmo compatível com os ensinos do Antigo Testamento? Lendo este capítulo, nós vemos que Deus sempre desenvolve relacionamento com as pessoas com base na fé. Mesmo nos tempos do Antigo Testamento, Deus esperava que as pessoas respondessem em fé. E nós vamos ver hoje 3 características da fé que Deus espera como resposta. A primeira característica é a fé como confiança em Deus. A fé é mais do que uma compreensão intelectual ou a aceitação mental de uma verdade. A fé é uma confiança ativa no coração que produz efeitos reais na vida. Vamos ler o versículo 1 deste capítulo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a única definição de fé na Bíblia. Fé é certeza. Não é um pensamento positivo, não é um desejo muito forte de que algo aconteça, não é uma força que a gente possa fazer e que essa força torne algo real. Nós não podemos também descolar essa definição de fé do restante do capítulo, dos exemplos apresentados. A fé é certeza, mas certeza de quê? Ela é prova, mas prova de quê? É certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Então é fundamental nós definirmos o que esperamos e o que não vemos. O autor não se refere a qualquer coisa que nós estejamos esperando e a coisas que não vemos ainda, mas que desejamos muito que aconteça. Será que nós poderíamos aplicar essa definição de fé a um caso, por exemplo, de uma pessoa que esteja querendo muito o emprego? Ela ainda não tem esse emprego e deseja muito o emprego. Então ela fala, eu tenho fé que Deus vai me dar esse emprego. E como ela ainda não tem, ela visualiza esse emprego pela fé. Será que é esse tipo de fé que o autor está se referindo? Vamos ver o que as pessoas que são mencionadas neste capítulo esperavam. Vamos ver o que elas não viam. Elas esperavam aquilo que Deus havia prometido. E o que foi que Deus havia prometido? São muitos os exemplos nessa epístola e eu incentivo a cada um de vocês que revisite essas histórias no Antigo Testamento porque são realmente histórias muito encorajadoras. Por exemplo, Noé, ele construiu a arca pois ele esperava salvar sua família do dilúvio. Deus prometeu estabelecer uma aliança com ele e Noé fez tudo conforme o Senhor havia dito a ele. Abraão também, ele esperava as promessas de Deus, o cumprimento das promessas de Deus. Deus havia prometido a Abraão que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados.
Deus prometeu também para Abraão que a sua descendência herdaria a terra. A sua descendência, conforme a promessa de Deus, seria maior que o pó, tão numerosa quanto o pó da terra e quanto as estrelas do céu. E Abraão creu em Deus e o Senhor fez aliança com Abraão. Noé e Abraão, dentre outros mencionados, confiavam em Deus. Todos esses viveram pela fé. No entanto, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Pensando então na fé como a certeza daquilo que esperamos, nós vemos que essas pessoas esperavam o que Deus havia prometido. E pensando na fé como prova daquilo que não vemos. O que viam aquelas pessoas pela fé? O que viam aquelas pessoas com os olhos da fé? Elas viam como Moisés. Moisés via aquele que é invisível. Com os olhos da fé, aquelas pessoas contemplavam a Deus. E nós podemos nos perguntar, por que a fé sempre foi a base do relacionamento de Deus com as pessoas? Nós encontramos a resposta no versículo 6, que nós vamos ler. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem se aproxima de Deus tem a certeza da sua existência e da sua generosidade, porque Deus recompensa aqueles que o buscam. Há pessoas que até creem na existência de Deus, mas não se aproximam dele porque acham que Deus não se interessa nem por elas, nem por qualquer outra pessoa. A fé é para isso, para nós nos aproximarmos de Deus, termos comunhão com Ele, falarmos com Ele e principalmente ouvirmos Deus falando conosco. A fé é para nós andarmos com Deus. Nós não buscamos a Deus para obtermos alguma recompensa. Certamente Deus, por sua graça, por sua bondade, por sua generosidade, Ele nos recompensa, mas nós não nos aproximamos dele por causa de alguma recompensa. O fato de podermos nos aproximar de Deus já é por si só uma grande recompensa, se não a maior recompensa que nós temos na nossa vida. O convite está registrado no capítulo 10. Aproximemo-nos com sincero coração e com plena convicção de fé. Nós recebemos o convite que é feito porque o nosso grande sumo sacerdote já nos abriu um novo e vivo caminho. Nós confiamos no caráter daquele que faz o convite e assim nós nos aproximamos, nós confiamos em Deus. Deus então espera essa resposta de nós, a fé que confia nele. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E de onde nasce essa fé? Nós passamos então para a segunda característica da fé que Deus espera. É a fé que nasce de ouvir a palavra de Deus. Tanto Noé como Abraão, já citados como exemplos de pessoas que confiaram em Deus, ouviram Deus falando com elas. As suas ações se basearam naquilo que Deus falou. Por que Noé construiu a arca? Porque Deus disse para ele construir. Por que Abraão saiu de Ur dos Caldeus? Porque Deus falou para que ele saísse. Outro exemplo de uma pessoa que ouviu Deus falar é Moisés. Moisés, o grande líder e libertador dos hebreus. Para os hebreus, Moisés é considerado como o personagem principal da sua história, porque os libertou da servidão e também porque recebeu a lei de Deus para suas vidas. Mas para o autor de Hebreus, Moisés é apresentado como uma pessoa que teve fé, que caminhou em fé com Deus. Nós lemos primeiro, aqui no capítulo 11, sobre a fé dos pais de Moisés, que certamente foi uma grande influência para ele. Os pais de Moisés o esconderam, pois viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. É a fé que vence o medo. Sem a fé de seus pais, Moisés não teria sobrevivido. Era um tempo de opressão política. Não havia expectativa de vida para os meninos.
Mas os pais de Moisés, eles não aceitaram a sentença de morte sobre seu filho. Eles traçaram um plano para salvar a sua vida. E depois Moisés, então, é levantado por Deus para uma grande missão. Depois nós vemos como a fé do próprio Moisés determinou as suas decisões. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Certamente Moisés havia sido ensinado sobre a sua identidade. Ele conhecia as suas origens e ele se identifica então com aqueles que são desprezados. E o motivo disso é que ele considerou a desonra maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. A palavra recompensa aqui, ela tem o sentido de pesar em balanças. E assim Moisés coloca, é como se Moisés colocasse na balança, de um lado, os tesouros do Egito, do outro lado, a desonra por amor a Cristo. E a desonra pesa mais e ele faz a sua escolha. Moisés certamente tinha conhecimento da promessa do Messias, porque essa promessa estava implícita nas promessas feitas a Abraão. Depois nós vemos que Moisés, ele ouve a voz de Deus no deserto de Midian, quando Deus fala com ele no meio da sarça ardente. E Deus então envia Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito. O grande eu sou fala com Moisés e Moisés ouve a voz de Deus e atende. E assim pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés teve essa coragem, porque via aquele que é invisível. A fé direcionou a visão de Moisés. Seus olhos estavam em Deus. Moisés tinha uma experiência pessoal de fé com Deus. Ele andava com Deus, falava com Deus e ouvia Deus falar com ele. Pela fé, Moisés também celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. A fé reconhece então o livramento que vem de Deus. Eles colocaram o sangue no umbral das portas porque eles creram naquilo que Deus falou. E aquele sangue já é uma figura de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por fim, nós lemos a última menção a Moisés aqui no capítulo 11. Lá está escrito que o povo atravessou o Mar Vermelho, mas nós sabemos que Moisés está liderando esse povo. Então, pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Nós vemos aqui a fé que vence as dificuldades. Na frente deles está o mar. Atrás, o exército de Faraó os perseguindo. O que eles iam fazer? Eles ouviram aquilo que Deus disse, tiveram fé e assim atravessaram. Vemos então como que depois de uma fala de Deus, tanto Noé quanto Abraão, Moisés e outros citados passaram a confiar, a ter fé. Essas pessoas listadas tinham algumas características em comum. Eram pessoas com qualidades e defeitos. A caminhada pela fé não exige pessoas perfeitas. Isso me alegra, porque nós podemos ser incluídas nessas pessoas que caminham pela fé. Pessoas envolvidas com as questões de seu tempo. Isso me desafia a viver uma espiritualidade focada nas questões do meu tempo, não viver uma espiritualidade desconectada com o que acontece ao meu redor. Eram também pessoas que não buscavam apenas a satisfação e o sucesso pessoal. Isso me ajuda a manter o foco no plano maior de Deus e não apenas caminhar em fé para obter satisfação e ter respostas às minhas questões pessoais. Eram pessoas que receberam bom testemunho, mas não experimentaram em vida aquilo que havia sido prometido. Isso me ajuda a perseverar. Pensando então na fé que é a confiança em Deus e que nasce de ouvir Deus falar, nós vamos considerar agora a terceira característica da fé que Deus espera, a fé
capaz de enfrentar tanto o sucesso quanto os reveses da vida. Até parte do versículo 35, nós vemos exemplos da fé que experimenta ganhos e livramentos sobrenaturais de Deus. Mas a partir desse ponto, nós vemos o desafio da fé que suporta o sofrimento sem vacilar. Além das pessoas que obtiveram conquistas, há as pessoas que foram torturadas, que enfrentaram zombarias, que foram apedrejadas, foram postas à prova, dentre outros sofrimentos. Seus nomes não são citados, mas nós sabemos, por exemplo, que os profetas sofreram muito, foram perseguidos. Zacarias, por exemplo, ele foi apedrejado até a morte por seu próprio povo, porque permaneceu firme naquilo que Deus havia dito a ele. Os exemplos apontam pessoas que foram humilhadas e consideradas indignas de viver, mas não abriram mão de confiar em Deus. Provavelmente, os primeiros leitores de Hebreus enfrentavam situações em que precisavam suportar dificuldades por causa da sua fé. Atualmente também, nós sabemos de irmãs e irmãos que vivem em países, por exemplo, onde o evangelho não pode ser pregado, onde a fé não pode ser professada publicamente, e essas irmãs e esses irmãos vivem muitas dificuldades. Alguns deles nós sabemos que chegam até a morte. E talvez, mesmo hoje entre nós, haja pessoas que estejam enfrentando algum sofrimento em especial, além desse que nós todos estamos passando, que toda a humanidade está passando, que é a pandemia. Talvez alguns de nós estejamos enfrentando um sofrimento mais duro, alguma situação particular muito difícil. E mesmo tendo fé, a situação pode não mudar. A fé nem sempre nos livra do sofrimento, porém ela sempre honra a Deus. Eram pessoas necessitadas, afligidas e maltratadas. O mundo as achou indignas de viver, mas na verdade o mundo é que era indigno delas. A história dessas pessoas não terminou ali. Apesar das aparências, elas foram vencedoras por manter a fé em Deus e não por obter o sucesso segundo o mundo. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem aperfeiçoadas. As pessoas que obtiveram conquistas, elas não tiveram mais fé, nem foram mais piedosas do que aquelas pessoas que sofreram pela fé. Os dois grupos de pessoas estão na mesma galeria daqueles que viveram pela fé. Receberam bom testemunho e Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, assim como Jesus não se envergonha de nos considerar irmãos. O que seria receber um bom testemunho? Seria alcançar coisas maravilhosas? Embora várias dessas pessoas possam ter alcançado algo, eu penso que o bom testemunho que elas obtiveram foi este: confiaram no Senhor e viveram pela fé, a despeito dos sofrimentos, a despeito das circunstâncias. Todas essas pessoas contemplavam promessas futuras, o Messias que viria. A história delas não estava completada. Elas olhavam para frente, nós olhamos para trás, para a obra finalizada de Cristo. O que nós podemos então aprender com essas pessoas? A fé é o segredo da vitória em qualquer circunstância. A fé, manter a confiança e agir segundo a palavra de Deus e as promessas de Deus, mesmo que pareça que nós estejamos perdendo. Concluindo então, irmãos, alguém disse que Hebreus 11 é um capítulo inacabado. Quantas pessoas mais poderiam ser acrescidas nessa lista de Hebreus, de pessoas que viveram pela fé? Imagine como seria o seu nome nessa lista. Pela fé, e aí você põe seu nome, o que viria depois para completar essa frase? Nós podemos nos sentir, talvez, desencorajados ao ler sobre exemplo de pessoas que viveram pela fé e aparentemente foram bem-sucedidas, achando que nós nunca vamos ter uma fé como essas pessoas. Ou talvez nós possamos ficar amedrontados, pensando que se nós formos viver pela fé, nós vamos sofrer uma vida de privações, uma vida de sofrimentos.
Mas nós vamos dar uma antecipada no capítulo 12, porque depois de listar essas pessoas que viveram pela fé, que andaram pela fé, nós somos encorajados, sim, a considerá-las como exemplo, elas são inspiração para as nossas vidas, mas nós somos ensinados a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos ler Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, essas pessoas citadas em Hebreus 11, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Talvez você já tenha sentido a sua fé fraquejar, vacilar. Talvez hoje você esteja se sentindo assim. Mas eu gosto muito de lembrar de uma passagem dos evangelhos que sempre me encoraja. Vocês devem se lembrar também quando um pai leva o seu filho para ser liberto de um espírito maligno que o atormentava, leva esse filho para Jesus e Jesus fala com esse pai que poderia ajudá-lo se ele cresce. E esse pai responde para Jesus: eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então, irmãs e irmãos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós podemos também fazer essa oração, se nós sentimos que nós estamos fraquejando. Senhor, eu creio, mas ajuda-me. E o Senhor certamente vai nos fortalecer e nós vamos poder caminhar pela fé em comunhão com o Senhor. Eu desejo para todos e para todas uma semana abençoada, caminhando realmente pela fé. Que o Senhor nos abençoe.